Olá! Hoje nossa entrevista em celebração ao jubileu de 10 anos do Centro Alemão de Ciência e Inovação São Paulo, DWIH, como a gente diz nossa sigla em alemão, é com Stefan Hollensteiner. Com formação e experiência iniciais nas áreas de línguas, literatura e comunicação, Stefan veio pela primeira vez ao Brasil em 1994, quando fez pesquisas para seu doutorado em ciências políticas, antes de ficar mais um período com bolsa do Instituto Rio Branco em 98. Bem-vindo, Stefan. O que te fez interessar pelo Brasil? Eu tinha feito um ano de estudo na Espanha, no Madrid. E voltando para a Alemanha, eu continuei meus estudos em Frankfurt, na Universidade de Frankfurt. Lá tinha um foco nos estudos da América Latina. Então, lá, estudando um pouco os países hispano-falantes, depois comecei a me interessar pelo Brasil, tanto pela cultura, pela literatura, quanto pela sociedade e política, digamos, né? O que significou a criação do DWIH para esse trabalho de promoção da Alemanha no Brasil como uma referência mundial para estudantes, pesquisadores e cooperações acadêmicas e científicas? Eu acho que para todos nós, né, naquele momento, o DVH foi um centro, né, foi o teto, digamos, metaforicamente, né, que debaixo do qual a gente se reuniu, né, que esse prédio, esse centro que reuniu as universidades, as agências de fomento alemãs, né, que de fato estavam com atividades no Brasil, né, ou com o Brasil, e que queriam, digamos, intensificar e expandir essa cooperação. Então, eu acho que dava visibilidade, dava uma centralidade às nossas ações, é, claro, e tinha os efeitos de sinergia, digamos, né, de cooperação entre os que estavam presentes, os e as, né, que estavam presentes no DVH, tanto entre as pessoas quanto entre as instituições, né, fizemos muito, desde o início, né, fizemos muitos eventos em conjunto, né, muitas atividades, e é importante também, talvez, falar, e que também dê um efeito de retorno, digamos, do Brasil para a Alemanha, né, porque, ao mesmo tempo, aumentou a visibilidade do Brasil entre as instituições na Alemanha, que cuidavam, digamos, da cooperação acadêmica e científica no exterior. Que diferença fez, e aliás continua a fazer, para as universidades alemãs ter no DWIH uma plataforma de atuação no Brasil? O DVH, como plataforma, como você chama, eu acho que é um termo muito bom, ele cria muitos efeitos multiplicadores, né? E, ao mesmo tempo que dentro do DVH, né, entre as instituições, as pessoas que trabalham no DVH, existe um tipo de uma simbiose entre competição e cooperação. E a gente fez belos eventos em comum, né? Então, no fundo, eu acho que é uma plataforma que ajuda as instituições alemãs interessadas mesmo, né, em cooperar com o Brasil, em estreitar os laços, em intensificar as cooperações, um, ajuda essas instituições em serem mais eficientes, digamos. Vamos entender um pouquinho o que é o ARUR, que é um pool de 3 universidades, né? Na Alemanha tornou-se comum instituições de ensino superior formarem alianças para uma atuação conjunta. Qual o objetivo dessa aliança? Em termos genéricos, eu acho que toda aliança universitária, né, digamos, ou entre instituições de ensino superior que se formam na Alemanha ou em outros países, sempre tem o objetivo de fortalecer, né, de ser mais do que a soma, né, dessas instituições. Então, de fortalecer cada uma das instituições membros e ter uma força conjunta, digamos, maior do que seria cada instituição por si, né? Para o ARUA, talvez ainda, digamos, tenha sido mais importante ou mais um desafio maior, né, digamos, fazer isso, né? Porque sendo universidades jovens, sendo universidades que nos rankings ainda não estavam, naquele momento, não tinham subido tanto, não estavam em posições tão destacadas, eu acho que foi importante e também para ganhar mais visibilidade internacional. E quais são os objetivos específicos das universidades da região do Ruhr no Brasil? Eu acho que o Brasil, naquele momento, né, inclusive para alemães que não se interessavam tanto
pela América Latina, né, ou pelo Brasil anteriormente, assim, era um lugar de muitas oportunidades, né? Era um lugar muito promissor, era um lugar que tinha swing, digamos, naquele momento, né? Então, eu acho que isso contribui para que universidades como as nossas, como a Aliança do Ruhr, que internacionalmente talvez não tinham sido tão ativas, né, anteriormente, assim, decidiram em investir, em abrir o escritório, em intensificar e expandir as atividades. O DVRA está fazendo 10 anos, o Arur, 10 anos de atuação no Brasil. Quais foram as sementes plantadas e os frutos colhidos nesse período? Eu acho que o que mais me dá certo orgulho e dá realmente muita satisfação é a parceria que conseguimos construir com a UFABC, né? É uma universidade que, digamos, tem certas similaridades, né, com as nossas universidades do UAU, né, por ser uma universidade jovem, por ser uma universidade que promove a justiça, digamos, na educação, criar oportunidades, cuidar das cotas, né, e ser também inovadora na oferta, né, dos cursos, né, um currículo assim que é mais compatível, digamos, aos currículos internacionais, etc, etc. Então, aí conseguimos realmente, por exemplo, construir uma parceria muito sólida, que abrange muitas áreas de conhecimento, né, tanto na química, na filosofia, na ciência política, nas relações internacionais, né, onde já tivemos vários intercâmbios de docentes, de doutorandos, de professores, em vários programas também. Por exemplo, temos sido, assim, eu acho, assim, um dos parceiros privilegiados da UFABC no Campus Print deles, né? Eu mesmo, né, continuo sendo membro do conselho do Campus Print da UFABC. Enfim, e, claro, né, a base de tudo isso foi, digamos, aqui, a partir de certo momento, quando percebemos que, de fato, aqui estamos num bom caminho, né, conseguimos assinar um convênio de parceria estratégica. O que o DVRA tem de melhor para oferecer para essas relações acadêmico-científicas entre Brasil e Alemanha? Genericamente falando, né, é uma plataforma, é um hub, digamos, né, para as universidades alemãs que querem cooperar de forma mais estreita, mais intensiva, né, com o Brasil. E aí, digamos, oferece muitas oportunidades, né, tanto a nível financeiro, a nível dos eventos, né, das atividades, a nível dos parceiros, né, que o EDVA, digamos, pode, né, e às vezes, de fato, intermedia, né, para encontrar parceiros bons. Atualmente você coordena a área de pesquisa Transformação das Sociedades Contemporâneas na Universidade de Duisburg-Essen. Olhando para o futuro e comparando, como é que estão evoluindo as sociedades brasileira e alemã? Alemanha e Brasil têm um futuro comum? Os desafios, cada vez mais, a gente percebe que são desafios bem comuns, né? São desafios, assim, parecidos, claro, com uma certa constelação específica de cada país, né? Mas, assim, a gente vê a mudança climática, a gente vê o desafio da sustentabilidade, né? A gente vê a governança, digamos, das grandes cidades, a gente vê as instituições, a democracia ameaçadas, né? Então, isso, embora esse último ponto talvez não seja ainda tão grave, tão drástico na Alemanha, né? Mas são problemas que se põem a nível mundial, né? Que se põem no Brasil, que se põem em outros países da América Latina, que se põem na Europa, que se põem na Itália, na Polônia, na Alemanha, né? De certa forma. Então, tem tantos pontos em comum que a gente deve cooperar, né? Em que a ciência pode dar e deve, né, dar sua contribuição para que as coisas, pelo menos a longo prazo, melhorem, né? Então, acho que não falta trabalho, né? Tá certo, Stefan. Muito obrigado por essa conversa. Bem, eu encerro aqui e convido vocês a assistirem às outras entrevistas da série dos 10 anos do DVRA no nosso canal do YouTube. Muito obrigado.